E o que é que está invertido? A nossa relação com os pensamentos de um lado e com Deus de outro. De modo que a gente se identifica com os pensamentos, confunde a nossa identidade com eles e os considera como eu. E por outro lado, com Deus, a gente faz o contrário. A gente não se identifica com Ele e o considera como outro. Deus, que na realidade é o nosso ser, é a nossa consciência, é a fonte da nossa consciência, portanto, Ele está nela. E se Ele está nela, consciência, e nós estamos conscientes, então Ele está conosco nessa consciência. Então, Ele é a nossa identidade, porque nós nos identificamos com a consciência. O pensamento é só um aspecto da consciência, é só algo que pode ser gerado pela consciência, não é a consciência. Tem consciência no pensamento, mas o pensamento não define a consciência. A consciência é Deus. Tem pensamentos em Deus. Deus pode gerar pensamentos através da mente humana, da sua mente, da minha mente. Deus pode gerar pensamentos, mas Deus não é pensamento. O nosso ser, aquilo que nós somos de verdade, aquilo que origina, que fundamenta, que sustenta a nossa vida, é muito maior do que os nossos pensamentos. É a consciência. E essa consciência só tem uma fonte, que é Deus. Então, o nosso ser é originado na consciência. Nós somos consciência. E consciência é Deus. Então, é com Deus que a gente tem que se identificar. É com Deus que nós somos. A gente não tem que se identificar com os pensamentos. No entanto, a gente se identifica com os pensamentos, ou seja, se confunde o nosso senso de identidade com os pensamentos. O que não tem cabimento. E não confunde o nosso senso de identidade com Deus, o que não tem cabimento também, porque com Deus nós temos que confundir o nosso senso de identidade. Porque Ele é o nosso ser. Ele origina e sustenta o nosso ser. Na consciência que nós temos, ou seja, em Deus que nós temos, naquele grau, naquela proporção, naquela medida de Deus que nós conseguimos comportar no nosso aparelho, na nossa estrutura psicológica. Então, Deus é o que nós somos. E a nossa meditação é a busca, o exercício dessa identidade em Deus. Para conseguir se libertar da confusão da nossa identidade com os pensamentos. Os pensamentos, a gente pode gerá-los, mas eles não definem o nosso ser. E às vezes eles são rodados, acionados, ativados na nossa mente como programas pré-fabricados, prontos, que já vêm de fora e que nem nossos são. Pensamentos que nem nossos são. Eles entram no nosso aparelho, assim como o sinal da TV, o sinal do rádio, mas eles não são originados no aparelho. Eles vêm de fora, eles vêm de longe. No entanto, o aparelho sintonizou naquela frequência e vai aparelhar aquela informação. Se a gente faz isso com consciência, isso é bom. É isso que nós devemos fazer. A gente tem que ter consciência ao lidar com os pensamentos. Ou seja, a gente tem que ter Deus. Deus é a consciência, que é a nossa identidade, é o nosso ser. E da perspectiva, do ponto de vista da consciência, ou seja, do ponto de vista de Deus, da nossa identidade em Deus, a gente lida com os pensamentos. E a gente percebe, eventualmente, opa, esse aqui não é meu, isso aqui não tem cabimento. Não
não aceito essa estação. Deixa eu mudar agora mesmo, porque isso aqui não sou eu. Pode até ter alguma coisa a ver comigo, porque por algum motivo eu sintonizei nessa estação. Por isso que ativou, por isso que está rodando essa construção de pensamento aqui na minha mente. Mas eu, agora sim, no ponto de vista da realidade, da minha identidade em Deus, eu percebo isso, né, que esse pensamento, que essa estação não tem cabimento, não me serve, e eu mudo. Aí sim, com consciência, com Deus, eu mudo de estação. Porque Deus é a minha identidade. Porque com Deus eu confundo o meu autoconceito. Mas com os pensamentos, não. Isso é exatamente o contrário do que faz a mente normal.